Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, é isso aí, né? Vamos embora pro nosso vídeo da semana, né? Vamos estar fazendo o vídeo da semana. Com relação ao vídeo passado, que foi o vídeo do mini curso do baralho cigano, tem um adendo que eu quero fazer sobre duas cartas, que depois eu assistindo, eu vi que eu deixei de dar dois significados que eu acho bacana para duas cartas. Só que eu vou fazer isso no próximo vídeo, tá? Nesse vídeo aqui não. No próximo eu vou fazer esse adendo antes da gente começar a tá fazendo o vídeo, né? Em si, porque eu já escolhi, tá? De quem a gente vai estar falando no próximo vídeo. E aí eu vou aproveitar a deixa e vou trazer, tá? Pois eu assistindo o vídeo, falei, caramba, eu deixei de falar essas duas coisas aqui, né? Que na hora acabou fugindo. E aí eu faço esse adendo, tá bom? No próximo. E é isso, né? Então, como sempre, eu vou estar pedindo, tá? Para quem puder, tá se inscrevendo no canal, tá compartilhando, comentando, tá? Deixando seu like. A sua participação e a sua contribuição é muito importante aqui para esse trabalho, tá? Bom, gente, eu também vou estar pedindo desculpa se eu começar a tossir, tá? Demais. Acabou que no outro vídeo eu não tossi. Eu tossi o dia inteiro, mas na hora de fazer o vídeo eu não tossi. Eu achei muito engraçado e ainda bem que isso não aconteceu. Mas eu ainda tô tossindo bastante. Eu acho que até piorou. Se continuar assim, eu vou ter que ir no médico. Esses dias estava doendo minhas costas. Eu falei, só falta, né? Tá aí desenvolvendo alguma coisa. Mas aí eu, se tô com água aqui direitinho, tô, né? E aí qualquer coisa eu paro, né? Enfim. Mas tô tossindo bastante. E é isso, né? Então vamos pro vídeo da semana, né? A gente entrou aí no mês de julho. Esse vídeo eu vou estar fazendo uma previsão e uma orientação pro próximo semestre, tá? Aqui de 2025. Então a gente vai estar entrando nessa questão do semestre. Eu acho que eu vou ter que tirar daqui esse incenso, porque senão não vai rolar. Da outra vez eu fiz isso, deu certo, né? Melhor eu deixar ali, porque ele fica vindo a fumaça aqui na minha cara e aí eu começo a tossir. Então a gente vai fazer uma previsão pro semestre. Eu vou estar trazendo aqui a energia do número 7 e a gente vai estar falando aqui sobre o arcano maior, que vai estar regendo o mês de julho, tá bom? Eu resolvi trazer nesse jogo porque eu não sei. Pode ser que eu faça a previsão de julho ou alguma coisa aí pro mês, não sei como é que eu vou fazer. No próximo vídeo que a gente vai trazer, tá bom? Mas resolvi estar trazendo nesse daqui. A gente tá trazendo, vai dar certo. Essa energia do mês de julho, tá bom? Vou deixar aqui a carta do carro. Oh, meu Deus, para aí. Isso, acho que aqui dá pra ver, né? Dá pra ver? Tá meio na luz, né? Aqui melhorou. Ah, sim, melhorou, né? Dá pra ver melhor. Então, vamos deixar aqui a energia a carta do carro. O arcano maior tá chamado o carro ou a carruagem, que é é o arcano número 7, tá bom? Do tarô. Eu falei, é o 7. Ah, gente, dá umas leseiras às vezes. Mas vamos começar aqui com a energia do mês de julho. Bom, a gente vai trazer a energia do número 7. Então, eu vou estar lendo aqui, tá? Um pouco sobre a energia do número 7. Depois a gente entra no arcano, tá bom? Eu coloquei mais alguma coisa aqui. Ah, não, é tudo de julho mesmo, né? Então, vamos lá para a energia do número 7. Na numerologia, né, o número 7 representa a espiritualidade, a introspecção, sabedoria e a busca pela verdade, tá? Mas essa é apenas uma parte da sua força. O 7 também carrega a energia do movimento, com direção, da disciplina mental, da coragem de agir, né? Com consciência e da superação dos próprios limites, tá? Ele é como um guerreiro espiritual que caminha com firmeza, mesmo em silêncio, porque sabe aonde quer chegar, tá? Enquanto o número 9, que é essa energia, né, aqui que traz o nosso ano, o ano de 2025, ele é regido pelo número 9. Então, enquanto o número 9 traz encerramentos e finalizações, tá? O 7 do mês de julho aponta para a necessidade de recolhimento estratégico, tá? Uma pausa
não para estagnar, mas para recalibrar sua rota com mais clareza e presença. Tá? Afinal, não há verdadeiro avanço externo sem alinhamento interno. Tá? O mês de julho deve seu nome ao imperador romano Júlio César, tá? Que nasceu neste mês. Originalmente, julho era chamado de Quintilis, no calendário romano, sendo o quinto mês, mas foi renomeado em homenagem a Júlio César após ele introduzir o calendário juliano, que é a base do calendário gregoriano que usamos até hoje, né? Além disso, na Igreja Católica, julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, simbolizando o sacrifício de Jesus pela salvação da humanidade. Então, a gente vai trazer aqui. Então, o mês 7, né? O 7, ele tem muito essa energia espiritual. Eu achei muito engraçado, porque um tempo atrás, eu não sei, me deu um estalo, e eu fui fazer a numerologia da casa, aqui onde eu moro, né? Como eu moro em prédio, né? Aqui é apartamento, eu peguei o número do meu apartamento só, não peguei o número do prédio, né? Pra estar fazendo isso. E no número... Ah, essa luz tá meio ruim, né? Deixa eu sentar de um jeito, que senão... o número do meu apartamento, somando, dá o número 7, né? Que traz muito essa energia espiritual, né? Faz sentido, viu? Que depois que eu entrei aqui em favor dessa casa, eu vou dizer. Então, eu achei muito interessante isso, tá? E aí, aqui a gente vai estar falando da carta do carro, que traz muito que vocês vão ver dessa simbologia do número 7 mesmo, tá? A carta do carro, também conhecido como a carruagem, que eu disse para vocês, representa a determinação, o controle e superação de desafios. É um arcano maior, tá? Que simboliza a capacidade de avançar com foco e direção, tomando as rédeas da própria vida. Tá? A carta do carro geralmente mostra uma figura no controle de uma carruagem, tá? Puxada por 2 cavalos, simbolizando forças opostas que precisam ser conciliadas e direcionadas. Ela indica a importância do autocontrole, da força de vontade e da honestidade para alcançar os objetivos, tá? A direção e o controle. A carta sugere que você está no controle da sua vida e que tem a capacidade de direcionar os seus esforços para alcançar os seus objetivos. Superação dos desafios. O carro indica a capacidade de superar obstáculos e conquistar vitórias, mesmo diante de conflitos e lutas. Autoconhecimento e autoconfiança. É um momento para voltar-se para dentro de si mesmo e buscar respostas e fortalecer sua autoconfiança. Ação e movimento, tá? O carro incentiva a tomar decisões e agir com determinação, buscando avanços e conquistas. Em resumo, a carta do carro no tarô é um símbolo de força, controle e determinação, tá? Incentivando a pessoa a assumir o controle da própria vida e a superar os desafios com foco e autoconfiança. Aí eu trouxe aqui, a gente vai falar um pouco sobre os 2 cavalos. Vocês podem ver que é um cavalo branco e um cavalo preto, né? Na carta do carro, os 2 cavalos representam as forças opostas, que precisam ser equilibradas e controladas pelo cocheiro, que é o homem que está aqui direcionando a carruagem, tá? Simbolizando a capacidade do indivíduo de dominar os seus instintos e paixões para alcançar os seus objetivos. Os cavalos em direção opostos, no caso, né? Os cavalos frequentemente puxam a carruagem em direções opostas. Você pode ver que um tá mais direcionado para um lado, ó, e o outro para o outro, tá vendo? Como se eles estivessem cada um seguindo mais para uma direção assim. Não sei se dá para vocês verem direitinho, né? Deixa eu colocar aqui para não cair de novo. Isso. Em direções diferentes, representando a dualidade da natureza humana, né? Com instintos e emoções conflitantes. O cocheiro no controle. O cocheiro, que é a figura central da carta, simboliza a vontade consciente e a capacidade de direcionar essas forças opostas para um objetivo comum. O que quer dizer? Que você, mesmo diante dessa dualidade, você tem o controle de dominar essas 2 forças, né? É isso que tá querendo dizer aqui. O equilíbrio e a direção. A carta do carro enfatiza a importância de encontrar um equilíbrio entre as forças internas e externas para avançar na vida e alcançar o sucesso. Tem mais aqui. Vitória e conquista. A imagem da carruagem puxada por cavalos remete à vitória, conquista e superação de desafios.
indicando a importância da determinação e da força de vontade, né, para alcançar os objetivos. Em resumo, os cavalos na carta representam a dualidade da natureza humana e a necessidade de equilibrar as forças internas para alcançar o sucesso, com o cocheiro simbolizando a capacidade de controlar e direcionar essas forças, tá bom? Então, essa é a energia aqui do mês de julho, né, que traz aí, ela é representada pelo número 7. A gente tem um vídeo aqui dos seus 7 encruzilhadas, que eu trago essa representação do número 7. A gente fala bastante sobre o número 7 no vídeo dele. Então, lá eu tenho uma explicação maior sobre essa questão do 7, tá? Senão aqui eu vou estar repetindo demais, mas aqui eu trouxe, né, um resumo. E a gente falou um pouco sobre a carta do carro. A carta do carro é uma carta bem bacana quando ela sai, né? Ela sempre vai pedir movimento, né? Direcionamento, que você esteja se direcionando. Vai trazer essa questão da dualidade, de equilíbrio. É uma carta que fala muito de vitória, né? De vitória, de conquista. Mas vem trazendo exatamente isso, né? Que você tem as rédeas da sua vida. O que você precisa tomar as rédeas da sua vida para estar enfrentando os desafios e alcançando, né, essas vitórias, essas superações na sua vida. Então, é uma carta muito bacana. E essa energia do número 7 é uma energia muito espiritual mesmo, tá muito ligado à espiritualidade, o número 7. Então, é um mês bem bacana, né, pra gente estar se conectando aí com a espiritualidade. Como eu disse lá no vídeo do seu 7, eu falo bastante sobre isso, dos seus 7 encruzilhadas. Então, pra quem quiser tá vendo, tá, o vídeo, pode estar lá entrando, procurando aí no canal, que lá eu falo bastante sobre isso. E essa importância do número 7, não só dentro das filosofias mais místicas e mais pagãs, como até dentro da própria Igreja Católica, enfim, a gente tem muitos simbolismos com o número 7, tá certo? Então é isso, tá? E aí, dentro desse mês de julho, eu tive aqui um direcionamento da gente tá falando muito sobre o número 7. Não sei o porquê, mas me veio isso, tá? Inclusive, eu escolhi o próximo vídeo, é uma entidade, é uma cigana, que traz essa energia do número 7. Eu só vou dar essa dica, pra quem for esperto sabe de quem que eu vou estar falando aqui no próximo vídeo. E hoje, eu decidi estar trazendo uma entidade também aqui, por isso que eu não tô com o meu lenço azul, mas o lenço azul tá aqui, ó, do meu colo, né? Mas eu resolvi vir falando dessa entidade. Falando não, porque na verdade eu já tenho um vídeo dele aqui. Mas trazer ele como sendo esse mentor aí. Vamos estar pedindo aí um auxílio. E tá uma maneira também de eu estar prestando uma homenagem a ele, né? Que amanhã, esse vídeo vai pro ar no dia 7/7, né? 7/7. É muito engraçado isso, porque eu não tinha parado pra pensar. Eu falei, eu vou trazer uma tendência aí pro próximo semestre. Mas eu não tinha pensado nisso. Aí que eu paro pra olhar quando é que o vídeo vai no ar. E eu já ia trazer essa energia do número 7, enfim, isso eu já ia trazer mesmo. E aí depois que eu vi, eu falei, gente, o vídeo vai no ar no 7/7, né? E 7/7, né, é uma data muito importante também pra quem é aí, ou da Jurema, pra quem é da Umbanda, ou pra quem tem essa devoção nesse homem aqui, que eu falo que é o homem que... é o homem da casa, eu falo, porque é ele que guarda aqui a minha casa, né? Quem protege a minha casa. E é uma entidade que está muito ligada à minha família, né? Minha mãe trabalha com ele, babá trabalha com ele, né? Tem esse trabalho com ele. Tem um sobrinho que ainda não trabalha, mas já, né? A gente já sabe que aí esse vai ser um guia espiritual que aí acompanha ele, que provavelmente diante de algum trabalho que ele venha desenvolver. Também, esse meu sobrinho é novo, tem a idade do meu filho. Mas já respondeu pra ele, né? Já tem esse encaminhamento, vamos estar falando assim. Então, pra você ver como na minha família, né? Assim, ele é muito forte. Na realidade, da minha mãe passou pro babá, a gente já tem o meu sobrinho, né? Então, vai passando. Parece que passa de geração pra geração. E minha mãe mesmo já falava que antes dela tinha alguém da família que também trabalhava com ele. Então, meio que vem passando. Que é o seu Zé, né? Então, eu vou estar trazendo o seu Zé aqui para ele estar auxiliando a gente aqui nesse dia de hoje, né? Ele vai ser o nosso mentor aqui nessa mesa e vai ser um jeito de estar trazendo, né, uma homenagem a ele. E para quem não sabe, no Rio de Janeiro, né, é lei
né? Foi uma lei, é uma lei municipal que foi criada e aprovada, né? Que é o dia do seu Zé Pilintra, no dia 7 de julho, né? É considerado, é lei esse dia lá no Rio de Janeiro. E acabou levando isso para o Brasil inteiro, para todo mundo que tem essa devoção com o seu Zé. Então é o dia do seu Zé Pilintra, no dia 7 de 7. Então, gente, não tinha como não estar trazendo ele para cá, né? Pra gente trazer essa orientação aqui pro trabalho que a gente vai estar fazendo hoje, tá? E para vocês estarem se conectando, deixa eu estar arrumando aqui. Vocês vão poder, como sempre eu trago pra cá. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui. Os potinhos de vinho. Outra homem. Ah, eu vou colocar o senhor aqui pra baixo. Fica melhor. E aqui vocês podem escolher. O senhor dá pra ver. O senhor... Então, vamos botar seu Zé aqui. Né? Muito engraçado. Das outras vezes... É que eu tenho que colocar mais um aqui? Peraí, seu Zé. Não vai ficar legal esse negócio aqui. Deixa eu colocar mais uma caixinha aqui. De jogo. Peraí. Vamos colocar mais uma caixinha aqui. Aí vamos colocar os potinhos. Pronto. Deu certo aqui. Vamos colocar o seu aqui do lado também. Então, vocês vão poder estar escolhendo. Eu preciso colocar vinho nesse potinho aqui. Tem que falar nisso, eu tenho que comprar um vinho pra rosa vermelha. Que eu procurei hoje e não achei. E aí, até achei uns vinhos, mas pra ficar colocando assim, tem que, não vou comprar um vinho caro, né? Tem que comprar um vinho mais barato. E aí, eu tenho que encher esse potinho aqui. Então, esse potinho aqui é um potinho de vinho. Você pode se conectar com o potinho de vinho. E aqui com o potinho de cachaça, tá bom? Pra quem fosse conectar. Então, opção número 1, potinho de vinho. Opção número 2, potinho de cachaça. E aí, a gente vai estar pedindo aqui a orientação, né? Do seu Zé aí. Para uma previsão para o mês de julho. Deixa eu pegar aqui a minha mandala. Aqui. Eu não vou usar o do seu Zé, não. A gente vai usar pra previsão, porque tem uma mandala aqui do seu Zé. Ah, eu não lembro, homem. Qual que eu fiz no seu jogo? Eu não lembro. Não lembro quando a gente fez. E aqui no canal também tem um vídeo só do seu Zé. Onde eu conto a história do seu Zé. Enfim, é um vídeo bem bonito. Então, pra quem quiser tá vendo, tá? Foi um vídeo que eu fiz no ano retrasado. Tá, acho que em dezembro do ano retrasado. Mas a gente tem aí um vídeo do seu Zé já aqui no canal. Então, por isso que eu não vou estar falando muito. Até mesmo pro vídeo não ficar muito longo. Mas fica a minha homenagem ao seu Zé. Aqui, seu Zé tá sempre aqui na mesa, né? Vira e mexe, eu tô trazendo ele pra cá. E a gente vai estar falando de uma entidade, uma outra entidade aí na linha dos malandros também, que em breve a gente vai estar trazendo. E aí o seu Zé vem pra mesa também, sempre que eu for falar, tá? Tem alguns, não tem muitos que eu conheço, não. Mas alguns eu vou estar trazendo, tá bom? Já trouxe a navalha, né? Que a gente já falou aqui dela. E a gente vai estar falando desse outro. Tem mais, acho que uns aí que eu vou trazer, não sei. Vamos ver como é que vai ser, tá bom? E aqui tá o livrinho do baralho do seu Zé, porque o que acontece? Ainda algumas cartas eu preciso consultar, porque eu não sei tudo, tá bom? E aí eu vou estar colocando aqui o chapéu desse homem, né? Pra gente estar fazendo o vídeo dele aqui hoje, né? Que esse vídeo, ó, esse chapéu aqui, gente, esse chapéu aqui do seu Zé é consagrado, né? Então, vão estar usando ele aqui, pra vocês poderem estar escolhendo. E aí, eu vou estar cantando, como sempre, aqui, né? Uma música enquanto vocês se conectam, tá bom? Nossa, que acelerado no coração. Eita, ô, calma aí, seu Zé. Vai com calma aí. Deu uma acelerada bacana aqui. Que horror. Começa, né? Esses dias, seu Zé, eu fazia um tempo, olha, que eu não colocava, nossa, um cigarro pra ele. A pinguinha dele sempre tá lá, tá aqui, ó, o copinho dele de cachaça. Tá sempre lá, mas o cigarro fazia tempo. Aí, no armário, eu guardo o cigarro assim no armário, né? E aí, eu fui pegar um negócio no armário, gente, nem sei como que abriu aquela caixinha, caiu um único cigarro. Bem no pé dele, que ele tava embaixo, assim, né? Fica assim, com o copinho embaixo. Caiu bem um cigarro no pé dele. Aí eu falei, já entendi, Ricardo. Então, o senhor quer o cigarro, né? Deixa eu dar um cigarro por cima. Aí dei um cigarro pra ele. Aí coloquei o cigarro lá e fui fazer minhas coisas. Quando eu voltei, o cigarro tava lá, em pezinho, igual tá aqui, ó. Tem um cigarro aqui, que eu
coloquei pra ele, tem pezinho. E aí eu falei, é isso mesmo. O homem queria um cigarro. Eles dão na lata, né? Tipo, é isso que eu quero, né? Aí foi lá e já mostrou o que ele queria. Eu dei risada na hora. Aí esse homem já tava, né? Aí quando eu olhei, eu falei, 7/7, o jogo, vamos trazer ele, porque esse homem tá aqui nessa mesa, nessa casa, né? Nem na mesa, né? Nessa casa. E é isso aí. Bom, vamos daí pra vocês estarem escolhendo a opção de vocês. Enquanto eu faço aqui, tá vendo? Cantando, tá bom? Ô, tchaurio, laroie, saravá, seu Zé Pinto, saravá. Eu sou malandro, Oxalá me deu o branco pra acabar todo seu pranto, pra sua fé eu semear. Filho de Umbanda, eu defendo a lei de Ogum, pra não deixar filho algum nessa terra a penar. Eu sou malandro, Oxalá me deu o branco pra acabar todo seu pranto, pra sua fé eu semear. Filho de Umbanda, eu defendo a lei de Ogum, pra não deixar filho algum nessa terra a penar. Se não me conhece, venha cá, venha me ver. Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver. Se não me conhece, venha cá, venha me ver. Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver. Filho da noite, boêmio por maestria, Oxalá é quem me guia pra cumprir minha missão. Doutor pra alguns, mas só sei do coração, pra aliviar a dor do irmão. Muito prazer, eu sou seu Zé. Salve a malandragem, salve seu Zé Pilintra, saravá, seu Zé. É isso aí, seu Zé. Pra quem se conectou aqui com o potinho de vinho, vamos começar aqui com a opção número 1, né? Obtchaurio ciganas, né? Saravá, seu Zé. Vem trazendo a orientação, tá? Vamos fazer uma previsão pro próximo semestre de 2025. Tá bom? Para os consulentes que se conectaram com a primeira opção, que é o potinho de vinho. Qual é a situação que vai estar aqui em destaque nesse próximo semestre? Ô, tchaurio, saravá, seu Zé, saravá. Ô, tchaurio, saravá, seu Zé. 4 de paus. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou, Etra Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. Ô, tchau, não virou, virou. Ô, tchau, saravá, seu Zé. 7 de ouros. Então, 4 de paus, 2 de espadas, 7 de ouros. Não, 7 de... É 7 de ouros, bebê. Tô louca. Ó, deixa eu colocar aqui. Ah, mulher, eu vi, né? Eu vi. Vou colocar de dentro. E aqui o 3. Esse 3 de espadas aqui. Vamos tentar entender. E aqui é o 7 de paus. Vamos tentar essa proteção aqui que tá trazendo aqui. Aqui agora, a senhora vai me trazer, o senhor, a senhora e vocês aí, né? Vocês vão me trazer aqui quais os pontos positivos, né? Aí pro próximo semestre. Quais os pontos positivos? Opa,
Chauriô, Laroye, Chacianos. Os pontos positivos. Eita. Os positivos, né? Carta da carta. Os obstáculos. A foice. Carreira, trabalho, finanças. A criança. Família e relacionamentos. A árvore. Nossa. Os pássaros. Me traz um complemento aqui para esse campo positivo. Aqui, né? Complemento para a parte positiva aqui. A âncora. O que tinha caído aqui? Era os pássaros. Tá bom. Se precisar de mais alguma coisa aqui, a gente pergunta, tá bom? Eita, que essa mesa hoje vai ficar pequena aqui. Deixa eu botar isso daqui pra cá. Deixa eu descer um pouco mais assim aqui. É porque o seu Zé aqui, acho que dá aqui. Aqui dá, né? Ah, aqui dá, então. Dá pra mim trazer mais pra cá essas cartas. Senão ficar muito apertado aqui, tá? Esse daqui eu vou deixar por último. Né? A gente tira depois esse daqui. Se eu lembrar, eu pego uma carta daqui. Tem que lembrar. Só se eu trazer pra cá. Porque senão, gente, se eu não botar, eu esqueço. Vou colocar aqui em cima. Que eu lembro. Tá? Aqui, agora, a gente vai tirar a energia, tá? Que vai reger aí o mês. Próximo semestre. E eu quero um complemento depois no baralho do seu Zé, tá bom? Aqui, qual é a energia que vai estar regendo o mês 7 dos consoantes. A estrela. Muito bom. É um mês que fala de espiritualidade, né? Aí vem a carta da estrela e a sacerdotisa, tá? Muito, olha, é muito espiritual aqui mesmo. Caramba. Nossa, embaixo o Hierofante, que é o papo. Nossa, aqui a gente vai falar bastante. É, eu devia ter tirado, né, alguma coisa pra parte espiritual. Aqui. Eu preciso colocar isso aqui, mas a gente vê, tá bom? Aqui, não tem problema. A gente vê, tá? Eu vejo o que dá aqui. Faz assim, aqui no baralho do seu Zé, em vez de sair complemento, traz pra mim a parte espiritual. Tá aqui. Eita, calma, homem. Misericórdia. Aqui, seu Zé, me traz aqui uma previsão aí, né? Aí, pra parte espiritual dos consulentes, tá bom? Se conectaram com a primeira opção. Vamos fazer o espiritual aqui do seu Zé. Opa, saravá, seu Zé. Saravá. Gente, obviamente, é assim, né? A gente tem aqui o baralho, virou uma carta. Surpresas. Muitas surpresas da parte espiritual. É, felicidades, né? É. Mais ou menos. A gente sabe que tem a parte negativa aqui. Traz mais um aqui.
a parte espiritual, vocês vão... Calma aí que eu já complemento o que eu tava falando. Eita. Separação. Notícias breves. Ai, vamos entender isso daqui, tá? Separações. A gente vai estar entendendo aqui, tá bom? Mas pode ser, né? Pode ser mesmo, faz todo sentido. Porque o que acontece? Que eu tenho a carta da foice. Vamos deixar aqui. Ah, tá pequena essa mesa. Meu Deus, preciso de uma mesa maior. Tô vendo, viu? Peraí, deixa eu arrumar aqui, gente. Então, o que eu tava falando, né? Seu Zé, gente, é óbvio que seu Zé não joga tarô, né? É óbvio isso, né? Não preciso nem estar falando isso aqui. As cartas que o seu Zé jogava era jogatina, né? Eu faço isso mais pra fazer uma homenagem, né? Mas eu tenho esse baralho aqui, que é o baralho do seu Zé, mas... Que nem eu falo, eu gosto muito desse baralho, gente, pra parte espiritual mesmo. Quando eu tenho que ver alguma coisa mais profunda com relação espiritual, esse baralho é muito legal. Thaís, gosto muito dele, é uma coisa minha. Pode ser que pra algumas pessoas nem tanto, mas pra mim funciona bastante, tá bom? Mas é óbvio que seu Zé, ele não jogava esse tipo de carta, gente, né? Aqui eu falo, sempre peço que a espiritualidade, né? Se ele, se possível, né, puder tá trabalhando aí, levando ao espiritual, ou ele trazendo uma mensagem, mas obviamente que seu Zé não joga carta, tá? Eu já vou deixar isso aqui antes que me chamem de marmoteira por aí, tá? Aqui é a carta da estrela, que vai estar regendo o mês de vocês, tá bom? Mês não, semestre, mulher, semestre, próximos 6 meses. Aqui pro positivo, a gente tem a carta da carta, tá bom? E a carta da... Como chama? Da âncora. Aqui eu tenho pra carreira, trabalho e finanças a carta da criança. Aqui eu tenho, já peguei. Já entendi. Já entendi aqui uma coisa. Não posso esquecer só. Aqui, pra situação que vai estar em questão, a gente tem 4 de paus, 2 de espadas. Caralho, eu sei. Desculpa a palavra, gente, mas, nossa, é pancado isso daqui. E aqui a carta do 7 de ouros, tá bom? Aqui pra família, a gente tem família, né? Relacionamentos. No geral, a gente tem a carta da árvore, tá bom? Aqui eu tenho a carta da foice, os obstáculos. Aqui eu tenho no fundo do baralho sacerdotisa, e eu tinha visto aqui o hierofante, que é o Papa, tá bom? Aqui eu tenho a carta dos pássaros, no fundo do baralho cigano. E aqui tenho, no fundo do tarô também, o 7 de paus. E aqui eu tenho, eu vi também que tinha, tá? O 3 de espadas. Aqui, que eu disse, pra parte espiritual, saiu surpresas e separação. Quando a gente for falar aqui, eu olho, mas separação é separação mesmo, né? Surpresas eu sei mais ou menos. E aqui a gente tem notícias breves. Não precisa estar falando de muito, né? Mas quando eu falo do grande amor. Eita, notícias breves embaixo eu tenho um grande amor. Eita, mulher. Eita, entendi já. Para algumas pessoas pode mesmo. Sei, talvez, quem sabe. Bom, vamos lá, né? Então, se a energia de vocês vem na carta da estrela, tá? A gente vai estar falando, primeiramente, a carta da estrela, ela fala muito, dentro do tarô, ela também vai falar de espiritualidade, não deixa de estar falando, tá? Ela vai falar disso. Mas a carta da estrela, ela traz muito a cura, ela representa muito a cura, né? Vamos estar falando assim, a reestruturação. A carta da estrela, ela vem depois da torre, né? Do arcano da torre. Ela simboliza muito, né? Que pra gente alcançar a paz, né? A vitória, né? Essa vitória, ela sempre vai ser antecedida pelo caos. Então, não existe superação, vitória, né?
sem antes a gente ter enfrentado uma batalha. É mais ou menos isso, tá? Então, a torre, ela traz a desestrutura, né? Quando tudo aquilo rui, quando as nossas expectativas vão por água abaixo, né? Que tudo aquilo que a gente acredita desmorona, ou que a nossa vida passa por várias rupturas, né? Então, a gente passa por aquele turbilhão onde tudo desmoronou. Você tenta segurar num lado, do outro lado cai, né? Então, é aquilo, você precisa, né, passar por essas rupturas, por esse caos, né, assim manifestado, para que as coisas venham se reestruturando de uma forma sólida, né? E eu vou falar muito baseada, principalmente, nesse despertar espiritual, ou então com essa força da espiritualidade na sua vida, tá bom? Então aqui a gente vai estar falando que esse semestre pode estar trazendo a cura, sim, para muitas pessoas. Pode estar trazendo aí essa questão de fé. Então, é um semestre que pode estar muito baseado na fé, na esperança. Mas não é aquela esperança cega que a carta da estrela traz. Ah, é uma esperança. Não, é uma esperança concreta de quem passou pelo caos, né? Por quem venceu e consegue, não é que venceu, você passou por aquela fase, né, desestruturada, por aquela desestruturação, e você viu a sua vida caminhando. A estrela é aquela luz no final do túnel, né, quando a gente começa a enxergar essa luz no final do túnel. Então a gente começa a ter fé, é aquela esperança que a gente sabe, que mesmo quando as coisas dão erradas, é para que algo muito bom, ou que as coisas deem certo na nossa vida lá na frente, né? Para que as coisas ganhem uma estrutura, uma base, talvez, né, mais sólida no nosso caminho, entendeu? Então a estrela fala muito da cura, né, dessa esperança. Então, vamos falar aí que o próximo semestre de vocês pode estar muito pautado nessa cura, na renovação, porque a carta da estrela fala de renovação também. Então a gente pode estar falando de renovação aqui para algumas pessoas, tá? De cura, enfim, né? Como eu disse, de espiritualidade e de fé, tá bom? A gente pode estar falando aqui. Aqui no central, né? Eu vou estar considerando aqui essa carta, essas cartas todas aqui, pra gente estar falando aqui, tá? Primeiro que aqui pode estar falando, não tem como não pegar, porque aqui eu tenho a estrela que fala dessa reestrutura, né? Que vai falar dessa cura. Eu tenho a criança logo aqui. Então eu vou estar falando que para algumas pessoas pode simbolizar, sim, novos inícios, né? Após essas desestruturas que vocês vieram vivendo aí nos últimos períodos, não necessariamente só nesse primeiro semestre desse ano, mas coisas que já podem estar vindo aí na vida de vocês, tá bom? Que a gente pode estar falando aí, talvez, de 7 meses, 7 anos para algumas pessoas, tá bom? Pode estar falando de alguma coisa nesse sentido, tá? Para algumas pessoas de 7 meses a 7 anos, né? Vocês podem estar passando alguma coisa assim. Já um período de que as coisas vieram aí se transformando para vocês. Não é 7. Nossa, eu vi 7. Tá, então eu vou falar 7, mas não é 7. Aqui seria 17, né? Também pode ser. Considerem o 7, tá bom? Porque, tá. Mas pode ser de 17 também, né? 17 meses ou 17 semanas. Eu vou falar que é 17 anos, porque eu acho muita coisa, né? Mas pode ser alguma coisa nesse sentido. É, porque se você tá esperando aí que as coisas modifiquem a 17 anos... coisa tá muito estagnada aí na vida de vocês, né, gente? Não dá, né? Tem que ter mexido alguma coisa aí. Tá bom? Mas pode estar falando de... Sim, vai estar trazendo aqui essa conotação de novos inícios, de uma renovação mesmo, tá? Reestruturação, renovações aí pra esse mês. Pra esse próximo semestre, tem tudo pra isso, tá bom? E fala muito aqui de estrutura, tá? De novas estruturas se formando na vida de vocês. Por isso que eu falo essa reconstrução, que eu falei dessa renovação para algumas pessoas. Pode ser aqui uma renovação também, né? Aí. Mas eu tinha falado uma outra palavra pra estrela. Não é reconstrução. Esqueci. Tá, enfim, se eu lembrar eu falo, tá? Mas é isso mesmo, de renovação, pode estar trazendo uma renovação, uma reestruturação, né? Fala aqui de novos inícios, tá? E eu vou falar muito dessa nova estrutura, porque a gente traz aqui o 4 de paus, que fala
de estrutura, né? O 4 de paus fala muito de estrutura. Pode estar falando para algumas pessoas, sim, de celebrações. Motivos que vocês vão ter para celebrar, né? Diante dessa nova fase. Porém, vocês vão ter que lidar muito com medo. Tem uma tendência muito grande de vocês ficarem presos, né? Em situações que vocês talvez vão precisar cortar da vida de vocês para que essa cura ou para que essa renovação venha chegando, tá bom? Porque sim, tem isso daqui bem na parte do obstáculo. Então pode ter alguma coisa. Mas fala muito disso. E pode trazer sim celebrações, tá? Porque é meio que assim, como é que eu posso explicar pra vocês? Vocês são pessoas que vieram dessa desestrutura. De alguma forma vocês devem ter passado por isso, tá? Em algum momento vocês tiveram passado por isso. Então aqui é um novo início, é a reestruturação. Então vocês vão ter tudo para estar celebrando isso. Vocês vão ver de alguma forma as coisas estarem se estruturando, melhorando aí dentro da vida de vocês. Para muitas pessoas fala da área financeira, tá? Fala muito da área financeira aqui para vocês. E aí o que acontece? Vocês podem ficar presos, tem uma tendência a ficarem presos a situações, tá? Que vocês, por alguma forma, mas é por medo. Aqui tem muito a ver do medo, tá bom? Algumas pessoas aqui trazem essa conotação do medo. De alguma forma vocês têm medo. Pode ser ter medo exatamente por conta disso tudo, desse turbilhão que vocês passaram. Então esse medo ainda tá muito aflorado. Talvez de que as coisas aconteçam. Ou de vocês não confiarem, não terem fé nessa mudança, nessa reestrutura, nesse começo. Vocês ficarem meio com o pé atrás, tá bom? Aqui, tá? Então não tenha medo. Porque aqui é o momento, e eu vou falar isso aqui, é muito o momento da colheita para vocês, né? Porque aqui eu tenho 7 de ouros. Então, aquilo que vocês plantaram nesses últimos tempos, tem tudo para vocês estarem colhendo. Então, eu vou estar falando assim, ó. Se o que vocês plantaram nesses últimos períodos não foi muito bom, tá? Não foi muito bom. Tem uma tendência de vocês também colherem aquilo também que não foi bom. Aí você fala, Thaís, é um novo recomeço, falando de novas estruturas. Para a grande maioria das pessoas aqui tem essa questão de celebração, né? Mas fiquem de olho nisso que vocês vieram plantando nesse período, tá bom? Que é o que vocês vão estar colhendo aqui, tá bom? Dentro dessa situação. Então, tem muito isso, tá bom? Não é que as coisas vão ser da noite pro dia, porque a gente tem um 7 de ouros, essa carta é um pouco demorada. Mas ela é exatamente aquilo, é já começar a colher os frutos, né? Ou você começar a ver, não é nem só colher, mas você já começar a ver isso que você plantou, isso que você veio, né? Aí semeando nos últimos meses, tá começando já a dar sinais. Já começarem a dar... Como é que fala, né? Dar resultados, vamos estar falando assim. Então tem uma grande tendência a isso, tá bom? Das coisas começarem a florescer, mudar na vida de vocês. Mas aqui eu diria muito, tome cuidado com esse medo, tá bom? Não tenha medo, não tenha medo dessa nova etapa que vai estar para surgir na vida de vocês. Não se sintam presos e, principalmente, não se deixem, quando a gente fala, ser assombrados, tá bom? Por sombras que tem de tudo para querer atrapalhar essas situações. Então, tem uma tendência aqui muito grande de vocês serem assombrados por medos ou por situações, assim, que façam vocês ficarem presos a situações que vocês não precisam. Seja o medo, seja a desesperança, né? Seja, sei lá, a falta de coragem, a falta de fé. Não se prendam, tentem desvencilhar esses pensamentos de medo da cabeça de vocês. Aqui, tá bom? Tá falando isso pra vocês, tá? Aqui, no campo positivo, tá? Eu tenho aqui a carta, tenho a carta da carta, né? Aqui com a carta da âncora. Então, aqui, pode estar falando para algumas pessoas de contratos, novos contratos, pode ser, que possam estar surgindo aí para vocês, novas oportunidades. Para quem tá desempregado, alguma coisa nesse sentido, então pode estar falando de novos inícios, que nem eu disse, para essa área financeira de trabalho, enfim, pode estar falando de, que nem eu disse, para novos contratos. Aqui seria o mês muito... Esse semestre seria muito positivo para comunicação. Prestem atenção. Muito positivo para a parte da comunicação. Quem trabalha com essa parte, né, de comunicação, trabalha com redes sociais, alguma coisa assim, é um semestre que vai ser muito positivo,
tá? Pra essa área da comunicação. Por quê? Porque eu tenho a carta da carta, eu tenho a carta dos pássaros aqui também. Então, fala muito de comunicação. Então, vai ser um mês muito positivo para isso. Esse semestre vai ser muito positivo, tá? Então, tem essa tendência, tá? Para vocês abusarem aí da comunicação. Isso pode estar gerando ou trazendo algum tipo de segurança ou uma estabilidade para a vida de vocês. Enfim, tá? Pode estar falando alguma coisa aqui sobre isso, tá? Então, como eu disse, é muito positivo para essa parte de estrutura, né? Aqui, para quem tem essa questão de... Eu vou estar falando isso porque veio isso aqui, tá? Tá mexendo com a justiça, tem que mexer com a justiça, com... Você tem aí, sei lá, papeladas, papéis muito ligados. Pode ser, como é que fala? Quando você tem alguma ação judicial, tá? Alguma coisa assim. Pode ser positivo para vocês também, tá bom? As coisas estão um pouco paradas, né? Bem estagnadas. Para quem tem, isso pode estar parado, tá demorando. E tem uma tendência a ser um pouco lento, tá? Aí não vou dizer que, nossa, vai ser da manhã pra... Mas tem de tudo aí pra estar se resolvendo dentro desses próximos 6 meses. E ser algo positivo pra vocês, tá bom? Ser algo positivo, tá bom? Mas aqui tá um pouco lento. Essa situação tá lenta aí, tá se resolvendo. Né? Pra muitas pessoas, tá? Então é muito positivo pra isso. Muito positivo. Vou estar falando pra vocês aqui. Pra vocês estarem estudando, tá? Principalmente, como eu disse, pode ser essa questão pra quem quer estudar novos idiomas, bacana também, isso seria muito legal, tá? Pra tá aqui, eu vou estar falando, como fala, investindo em sabedoria, tá? Novos estudos, tem muito a ver com isso aqui, tá? Tá aí lidando com essa parte, tá? Vou dizer para muitos aqui essa parte espiritual também, para quem já trabalha, mexe, então tá investindo nisso. Isso poderia tá trazendo segurança para quem quer trabalhar, comunicar, trazer algum tipo de comunicação, ensinamento para as pessoas também, para quem já trabalha com isso, isso é muito bacana. Esse semestre vai ser bastante positivo. Falar muito para investir nisso aqui, tá? E principalmente nessa área de sabedoria aqui. E aqui não tem como não dizer, tá? Essa parte de contratos pode estar. Isso, para algumas pessoas, o que eu vejo aqui, que são situações que podiam já estar paradas. Essa chegada de algum novo contrato, pode ser uma nova proposta de trabalho, uma mensagem para algumas pessoas, pode estar chegando algum convite também com relação a isso. Isso tá meio parado, estagnado, mas tem tudo para isso tá acontecendo dentro desses próximos 6 meses. Tem uma tendência, pelo menos deveria estar acontecendo, tá bom? Aqui, isso vai trazer muita estabilidade, muita segurança para vocês também, tá? Essa nova questão. Para algumas pessoas, por que não? Eu vou estar falando aqui para essa parte espiritual também. Para algumas pessoas pode ser novos elos dentro dessa parte espiritual, tá? Vou estar falando aí pode ser novos ensinamentos, novas conexões, né? Novas estruturas surgindo aí na vida de vocês. Novos conhecimentos, né? Para algumas pessoas pode ser também essa questão de novos conhecimentos. Nossa, tinha vindo uma outra coisa aqui. Essa questão. Aqui tá muito positivo para trabalhar com essa parte de documentos, contratos, para quem lida com isso, né, mulher? Aqui tá muito positivo, tá bom? Pra esse próximo semestre. Aqui, antes de eu falar aqui dos obstáculos, vem uma coisa aqui que eu vou estar falando pra vocês. Tomem cuidado aqui, apesar de falar muito da comunicação, para estar investindo, eu vou dizer muito nessa relação de trabalho, tá bom? Na comunicação com as pessoas, enfim. Aqui tem essa questão também, tá? É um semestre que vai pedir para vocês mais ouvirem do que falarem. Aí você fala, Thaís, como é que eu vou... Então, vamos lá. Se você trabalha, digamos que você é um vendedor, você precisa se comunicar bem. Então, invista nesse tipo de comunicação, tá? Naquilo que vai te trazer retorno. No outro sentido, no sentido geral, tá? Aquilo que não envolve o seu trabalho, né? Tá pedindo aqui o quê?
que você mais escute do que fale. Dessa forma, você vai estar, na verdade, ouvindo tudo, vendo tudo, sabendo de tudo. Tudo aquilo que você precisa. Podem ser situações que podem estar um pouco ocultas para vocês. Pode estar falando de fofoca? Pode estar surgindo aí situações de fofoca. Ou, como é que se fala, mulher? Não é só situações de fofoca, mas alguns burburinhos, mensagens, pode ser, tá? Que possa estar chegando para você alguma coisa nesse sentido. E é isso mesmo. Pode falar de confusão, de turbulência. São situações que podem estar trazendo mudanças. Podem estar trazendo mudanças nessas estruturas que vocês já vivem hoje. Por isso que tá falando de novas estruturas, tá? Me formando para a vida de vocês. Então, por isso que vem pedindo, escute mais, fale de menos. Isso me lembra muito da Rosa Vermelha essa semana. Eu nem ia tocar nesse assunto. Essa semana, não essa semana, já vinha acontecendo algumas coisas aí, umas semanas atrás. E eu tava um pouco encafada com isso, sabe? E não tava entendendo por que aquilo tava acontecendo. De início, eu caguei e andei. Desculpa a palavra, tá? Mas depois, isso começou a... Sei lá, começou a me dar uns estados. Porque Rosa Vermelha, ela é assim. Rosa Vermelha parece que ela não existe, tem hora. Porque ela trabalha no silêncio. Né? Ela é muito... A energia dela, tudo dela é muito sutil. Então parece que às vezes Rosa Vermelha nem tá por aqui, sabe? Ela não tá, ela não tá fazendo nada, ela não tá trabalhando nada. De repente começa. Começa a me dar uns estalos. Quando começa a me dar uns estalos, assim, eu já começo a... Até o meu rosto começa a ficar vermelho. Eu já começo a perceber que tem alguma coisa. E conforme eu não pego a situação de início, ela começa a pentelhar no meu ouvido. Sabe aquela intuição que vai batendo, que vai batendo? Me deu o quê? Fica quieta. Gente, eu juro por Deus, veio bem na minha cabeça assim, ó, fica quieta. Fica quieta, eu nem tô falando. Mas aí eu entendi. Eu precisava silenciar diante daquela situação, me afastar. Lembra que a gente falou da carta da torre? Me afastar. Se afasta e silencia, que você vai obter a resposta. Gente, não precisou de 2 dias. E ela tava muito presente. Até conversei com o babá na sexta-feira, que eu fui pra casa da minha mãe, fui assistir lá o jogo, né? Do Palmeiras com ele lá. E com meu filho. E aí, conversei com ele. Eu falei, cara do céu, eu tô pra enlouquecer, né? Tô pra enlouquecer porque ela tava. Mas eu entendi o porquê que ela tava. Era uma maneira dela estar tentando me proteger. Porque ela queria me mostrar o que estava sendo formado pelas minhas costas, que eu não estava conseguindo observar. Porque eu estava falando demais. Para de falar, escuta, presta atenção, se afasta que você vai ter a resposta. É isso daqui, é essa situação aqui, né? E eu tive a resposta, né? E ela me trouxe uma mensagem bem assim: quer conhecer o seu entorno, né? Então silencie, se afaste dessa situação, né? Mas também não rebata, se proteja, mas não rebata, né? Aí foi bem assim que veio pra mim, porque inevitavelmente, né? É inevitável que aqui bate e volta, né? Então dizendo que ela tava me protegendo. Então, para que eu não rebatesse essa situação. Mas é isso daqui que eu vou estar falando pra vocês, né? Então, evite confusões, conflitos, aquilo que pode abalar essa estrutura que está pronta para se formar. Porque podem ter situações que venham atormentando vocês. Exatamente para que essa estrutura aqui não se forme, para que essa cura, para que essa reestruturação, para que essa nova etapa não aconteça na vida de vocês. Não é só esse medo, pode ser os tormentos que possam estar chegando aqui. Por isso que fala muito aqui de se proteger, e eu entendo muito essa parte espiritual também. Tá tentando se proteger espiritualmente, mentalmente, tá? Assim, a sua estrutura para que isso não venha afetando. Então, é um mês, fale menos sobre a sua vida. Evite fofoca, evite estar no meio de murmurinhos, confusões, para que isso não venha atrapalhando vocês, tá bom? Então, é um mês para estar muito focado na sua sabedoria, invista na sabedoria, ouça a sua sabedoria, haja com sabedoria. Eu vou estar falando isso, tá? E fale menos, escute mais. Principalmente a sua intuição, para que você não venha sofrendo diante de situações. E tem uma tendência muito grande aqui de você ter situações que venham te trazendo dor, tá? Diante, que nem eu falei, você pode estar descobrindo algumas coisas, você pode estar vindo até
Sabe aquelas situações de coração partido, de traição, porque foi mais ou menos assim que eu me senti mesmo. Né? Foi mais ou menos assim que eu me senti. Mas eu não sei, né? Eu acho que eu não podia esperar nada de muito diferente. Gente, não foi nada muito. Mas tem algo por trás ainda, que eu preciso estar pegando mais. Apesar de que eu acho que eu já sei o que que é. Mas, sim, né? E você olha e você fala, caramba, né, mano? Tipo, não é nem coração partido de sentimento de traição, mas sabe que você fala, mas pra quê uma cagada dessa, né? Isso tudo por quê? Eu vou estar falando a verdade. Eu vou falar o que eu sinto, inveja. É inveja, né? E eu não. Ó, gente, eu me protejo. Mas também não fico muito apegada a isso, não. Porque é o que eu falo. Só incomoda aquele que brilha. Então pense nisso. Só incomoda aquele que brilha. Aquele que brilha incomoda. A sua luz incomoda. Então brilhe aos olhos daqueles que querem te ver na escuridão. Mas não caia nas armadilhas que eles estão formando para vocês. Preste bem atenção nesse recado. Nem sei porque que eu tô dando esse recado, mas vai ter alguma serventia aí pra vocês, tá? E essas todas aqui que eu tô falando foi Dona Rosa Vermelha que me mandou tudo isso. Então vai fazer sentido pra vocês. Então proteja as emoções de vocês, tá? Venha se protegendo dessas situações que podem estar aí desestabilizando vocês de alguma forma, certo? Fuja disso. Fuja de fofoca, de conversa, tá bom? Se afaste. Foque naquilo que realmente é importante pra você nesse momento. Que é essa estrutura aqui. Porque tem de tudo para algumas situações vierem, como é que falam? Atormentar para que isso não aconteça, certo? Aqui nos obstáculos, a gente vai estar falando que para algumas pessoas pode sim tá trazendo rupturas, tá? E pode estar trazendo alguns cortes. Pode ser aqui, ó, que diante dessas coisas possam ter cortes de amizades, né? Aí para algumas pessoas. Aí em algumas situações, não me dá uma situação muito assim. Pode ser amigos, né? Ou pessoas que você consideravam amigos. Eu vou chutar muito para isso. Para algumas pessoas pode ser a parte da espiritualidade, tá? Para algumas pessoas aí, se você, né, já frequenta alguma coisa. Para algumas pessoas pode ser dentro dessa área de trabalho, tá bom? Ah, Thaís, pode ser mandado embora? Aqui pode estar falando, aqui fala de novos inícios, tá? Para algumas pessoas pode ser também. Mas aqui o que eu vejo, que para algumas pessoas pode ser isso, mas aqui tem muito pra mim, tá? Você tá cortando situações que precisam ser cortadas. Talvez vocês fiquem um pouco no impasse, ou com um pouco de medo, ou fique presas a situações meio estagnado, naquele momento que você sabe que você precisa cortar certas situações da sua vida. Porque tem muita tendência aqui de talvez algumas coisas se tornarem claras pra vocês, né? E vocês ficarem um pouco receosos, não é bem receosos, terem medo de cortar situações da vida de vocês, ou ficarem presos em situações que vocês sabem que vocês precisam tirar. Aqui esse é o obstáculo, vocês precisam cortar algumas situações das vidas de vocês, né? Seja amizade, seja fofoca, seja essas situações aqui que fazem vocês ficarem mal, seja essas conversas fiadas, seja de amizades que não vale a pena, né? Pode ser aquele trabalho que já não tá legal, que você tá de saco cheio, né? E você tem medo, né? Porque aqui pode falar de uma estrutura, você tem uma segurança, um exemplo, mas pode ser algo que não muda mais. Você não vai aprender mais nada ali dentro daquele trabalho. Não tem mais nada. Você não vai sair dali, você só vai ficar naquilo. Tudo que você tinha para aprender, você já aprendeu. Se você tem essa possibilidade, essa oportunidade, podem estar surgindo oportunidades, não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de cortar, né? Esse laço que precisa ser cortado. Se você vê que realmente isso é bom para você, né? Vai com fé. É o momento da reestrutura, da cura, né? Na vida de vocês entenderam? Aqui tem muito a ver com isso. Então, esses cortes, né? Que precisam existir, tá bom? Para algumas pessoas, o porquê não, tá? Cuidado aí, faz um check-up com relação à saúde. Muito bacana tá indo, tá? Checar a saúde de vocês, sim, né, mulher? Aqui ver como é que tá bom? Eu não falo que eu não vejo nada assim, tá? Para algumas pessoas pode estar falando de cirurgias, tá? Para algumas pessoas pode estar surgindo isso porque não tem como não falar, porque eu tenho essas duas cartas aqui na mesa, tá? Mas assim, fiquem tranquilos, tá? Porque não é nada grave, mas pode estar surgindo alguma coisinha aí. Pra quem pretende fazer cirurgia,
também. Aqui tá tudo certo, não vejo nada de, né? Assim, que possa estar acontecendo. Pra quem, né, precisar fazer, vai dar tudo certo. Também não tem problema, tá? Mas eu diria muito pra vocês, façam os exames, procurem cuidar da saúde de vocês, façam um check-up, procurem um médico, né? Pra deixar tudo organizado com relação à saúde de vocês. Isso é bacana aqui, de vocês estarem vendo, tá? Pra parte de trabalho, como eu já disse aqui bastante, pode estar falando de novos inícios, novos começos. Aqui tá um recomeço para algumas pessoas, ou uma renovação dentro da área de trabalho. Pode vir estar trazendo novas propostas e isso vai trazer estabilidade. Não necessariamente que seja um emprego novo, pode ser dentro da própria empresa que vocês já trabalham, tá? E vocês podem ficar com medo dessa nova estrutura, tá bom? Mas é isso que tá dizendo, corte essa situação de medo também da vida de vocês. Porque tem de tudo para as situações virem querer atrapalhar. É isso que tá para chegar. Então, corta esse medo, tá? Arrisque, tá bom? Tem de tudo para dar certo, para ser seguro isso para vocês, tá bom? Então, invista nisso. Outra coisa que eu vou estar falando aqui, cuidado com a inocência dentro dessa parte de trabalho. Cuidado com investimentos, né, mulher? Eu vou estar falando dessa questão de investimentos aqui. Sabe essas situações que chega para vocês de por mensagem, compras online, investimentos que vocês não conhecem muito bem? Tomem cuidado, busquem saber melhor, tá? Entender melhor, estude melhor isso, tá? Eu vou estar falando isso para vocês, tá bom? Para vocês não estarem tomando algum tipo de prejuízo. Não que aqui fale de prejuízo, mas um exemplo. Aqui tá falando, pode falar muito dessa questão de inocência. Então, não seja inocente, tá? Eu tô falando, principalmente com essa área de vocês de dinheiro, tá bom? Financeiro, enfim, não seja inocente aqui. Cuidado. Por que eu tô falando dessa parte de redes sociais, sabe? Promoções, ou novos investimentos. Porque a gente tem aqui a carta da carta, né? Essas coisas que chegam por e-mail, sabe? Pra vocês não levarem algum golpe, alguma situação assim. Então, cuidado com a inocência. E eu vou falar inocência dentro dessa área de trabalho, dentro daquela situação que eu já dei aqui pra vocês. Escutem mais e falem menos. Tá? Não vá se abrindo muito. Eu diria que, assim, pra essa área de trabalho, o que eu vou estar falando pra vocês? Permaneçam mais no de vocês. Mais focado naquilo que vocês precisam. Ou, principalmente, focados nos objetivos de vocês. Essa, acho que é o melhor conselho que eu posso estar dando aqui, tá bom? Tá? Vou estar falando que a gente fala muito de reestrutura. Vou estar falando, tá? Pra quem passou aí por períodos turbulentos, né? De desestrutura financeira. Tem de tudo para começar uma nova etapa, onde essa parte financeira vai estar melhorando aqui para vocês. Falam dessa reestrutura, dessa cura, tá? Principalmente para essa área, né? Trabalho e finanças, tá? Carreira, que a gente já falou, pode surgir novas propostas. Cuidado com a inocência, tá bom? Aqui, eu vou dar um conselho para vocês. Coloquem alegria no trabalho de vocês. Mesmo que você trabalhe num ambiente que não seja bacana. Foque no trabalho de vocês e não resmunguem a ir trabalhar. Principalmente na segunda-feira, tá? A energia que vocês colocam na segunda-feira é a energia que vai perdurar pela semana, né? Dentro do culto Yorubá, a gente tem o Ajo-Aje, que é o dia da prosperidade, que é a segunda-feira. Não é à toa que, até mesmo quando a gente tem aqui no Brasil, né? Segunda-feira, normalmente, você cultua Exu, Orixá, os Exus, as Pombagiras, enfim. E tem muito essa questão ligada também, essa parte da prosperidade, né? Principalmente dessa área financeira, enfim. É um dia que não é bacana emprestar dinheiro, não é um dia que é bacana para vender fiado. Não é legal, tá bom? Não façam isso de segunda-feira. É uma dica aqui para vocês. Mas coloque alegria com relação ao trabalho que vocês executam, a essas novas possibilidades que venham surgindo. Coloque motivação, alegria no trabalho de vocês. Não deixem essas más influências deixarem vocês desanimados, tá bom? Que podem acontecer aqui, tá bom? Tentem se proteger ao máximo, principalmente espiritualmente. Eu estaria dizendo muito aqui pra vocês, tá?
se cuidem bastante, para que isso não venha afetando. Eu não vou falar que aqui tem ataque espiritual nem nada, mas isso pode estar afetando, tá, vocês, de alguma forma. Então, tentem se proteger. Se protejam dessas conversas, dessas fofoquinhas. Se protejam. Se mantenha silenciosa diante de provocações. Provocações, né? É isso aqui. Pra parte da família, tá? O que eu vou estar falando aqui pra vocês? A gente pode sim estar falando de colheita aqui por dentro dessa área dos relacionamentos, família, enfim. Pode estar falando da colheita aí, tá? Tem tudo para esse semestre trazer a colheita. Para quem tinham coisas ocultas, por que não, né? Tá vindo alguma situação aí. Eu não vou falar da verdade, mas você vai colher, tá? Aquilo que você plantou. É isso que tá vindo aqui, tá? Para algumas pessoas pode estar falando, eu vou estar dizendo isso aqui, para quem tá solteiro, um exemplo, tá surgindo novas oportunidades, mas a gente vai estar falando de algo mais livre, não necessariamente de um relacionamento mais estruturado. Mas pode estar surgindo aí ficadas, né, lances assim, alguma coisa pode estar surgindo. Engraçado, né, mulher? Não fala nada muito assim pra área dos relacionamentos aqui. Mas pra grande maioria das pessoas pode estar surgindo aí uma nova paquera, pode estar falando de conversas, trocas de mensagens, pode estar pra quem é solteiro, tá bom? E aí eu vou dar uma dica aqui. Seja um pouco misteriosa, não se abra muito, tá? Não conte tudo sobre você. Aí, pra quem vai estar conhecendo alguém novo, faça um pouco de mistério. Mistério é sempre bom. Nunca revele tudo de cara, tá bom? É uma dica aí que tá vindo aí pra vocês, tá bom? A mensagem tá falando isso. Vai ser algo mais livre. Tente não prender muito essa situação de começo. Porque se você tentar prender, não vai dar certo, tá? Tente curtir. Fazer disso algo leve, tá bom? Que vai ser bacana aí pra vocês. Pra quem tá dentro de um relacionamento sólido, então fala aqui de uma boa estrutura, né? De uma boa estrutura, as coisas bem estruturadas, né, para essa área. Eu diria muito aqui para ouvir, ouça o seu parceiro, aquilo que seu parceiro tem para falar, se vocês estão passando por uma situação que não esteja bacana, invistam na comunicação, tá? Invista em troca de mensagens, mande mensagens de bom dia, manda meme, manda essas coisas que possam trazer alegrias, tornar o relacionamento mais leve, né? E continuar mantendo essa estrutura. Isso aqui é bacana, tá? Pra vocês. Ouça o seu parceiro, aquilo que ele tem pra te falar. E invista muito na comunicação. Aqui, tá bom? A comunicação é a base pra manter a estrutura desse relacionamento, tá? Aqui a gente fala de uma boa saúde nessa área de família, enfim, né? Que nem eu disse aqui, gente. É mais cuidar dessa estrutura, mas não é que... Para algumas pessoas pode falar de cirurgia, pode surgir alguma coisa, para quem quer fazer já sabe, né? Mas vai dar tudo certo. Mas no geral fala de uma boa estrutura com relação a essa parte, tá bom? Assim, de saúde com relação à família também, que nem eu disse, aqui tem tudo para estar colhendo. Os frutos literais daquilo que vocês vieram plantando. Tá, para a área dos relacionamentos também. Então, aí, né, pra quem veio, né, mulher, fazendo aí, investindo em ter bons relacionamentos, vai colher. Para quem tá em coisas ruins, também vai estar colhendo. Isso que eu tô falando. Ah, Thaís, pode falar de separação para algumas pessoas? Gente, até pode, né, porque a gente tem a foice aqui, né? Pode estar falando sim, por que não? Para algumas pessoas podem. Tá falando de cortes dentro de algumas estruturas? Pode. Tá surgindo novas estruturas? Né? Pode. Se essa estrutura não tá bacana dentro do seu relacionamento, pode ter, né? Alguma coisa assim para que traga a cura, né? A reestruturação para isso que não tá bacana. Então pode falar. Para algumas pessoas não tem como negar aqui essa questão das raízes, da ancestralidade. Então eu diria muito para cuidar das suas raízes, da sua ancestralidade, da sua espiritualidade. Aqui seria muito bacana. Eu diria muito para tá focando. Foca. Tente cuidar da sua ancestralidade, conhecer as suas... até curar a sua ancestralidade. Para algumas pessoas pode estar falando de cura também, com essa parte ancestral. Então, tá buscando aí, seria bacana, tá? Isso traria uma boa estrutura aí pra dentro dessa área de família, enfim. Não disse, aqui pro espiritual a gente tem notícias breves, que nem eu falei pra vocês. Para algumas pessoas pode estar falando de um novo amor.
por que não, né? Hoje tá, porque a gente saiu aqui, né? Essa questão. Mas eu não vejo. Pode estar falando, né? De novos inícios, novas estruturas, até para dentro dos relacionamentos, né? Por que não? Mas aqui, eu já falei dessa parte espiritual, que a gente falou de cortes aqui, né? Então pode estar falando de separações necessárias, situações que você precise cortar, né? Para que essas raízes continuem, como é que eu posso falar? Dando bons frutos, né? Para que isso possa ser estruturado, né? Principalmente aí com relação a essa parte ancestral. Enfim, eu estaria falando muito isso aqui para vocês. E podem surgir algumas surpresas, né, mulher? Porque fala aqui de surpresas, algo que pode estar surgindo para essa área. E para algumas pessoas pode estar trazendo rupturas dentro dessa área espiritual, sim, tá? Pode estar trazendo. E fala de notícias mesmo, né? Notícias breves aqui. Pra essa área, né? A gente vai falar muito do espiritual mesmo, né? Aqui. Então, por isso que eu falo, use muito da sabedoria, né? Aqui é um mês para se conectar bastante com a fé e com a espiritualidade. E talvez diante disso possa estar surgindo, sim, tá? Algumas rupturas, surpresas aí, notícias que podem estar chegando com relação a essa área espiritual de vocês, tá bom? Para quem é de algum lugar, frequenta algum lugar, pode ser isso, tá bom? Ou a espiritualidade pode estar trazendo notícias breves, algumas surpresas aí na vida de vocês, né? E pode estar trazendo separações, rupturas. Mas eu vejo muito que tem muito a ver com essa reestrutura que precisa acontecer. Para esses caminhos novos que precisam aí tá surgindo no caminho de vocês, tá bom? E é isso. Então, a gente vai tirar aqui um conselho para vocês. Pra mim já tá abrindo o próximo jogo. Vamos lá, mulher. Um conselhinho aqui. Os consulentes conectaram com a opção número 1. Encruzilhada. Força da tempestade. E toque dourado. E aqui vamos tirar. Vamos começar por aqui. Encruzilhada. Diante de você estão caminhos para serem trilhados. Não há destino certo ou errado, apenas escolhas que ressoam com o que a sua alma deseja. A pombagira te guia, confie no seu instinto e avance sem olhar para trás. Força da tempestade. A tempestade pode parecer assustadora, mas é justamente ela que traz a renovação. Não tema os ventos turbulentos, pois eles são sinal de que um novo ciclo está prestes a começar. Tá? Toque dourado. A prosperidade chega para quem valoriza o que tem. Saiba cuidar do que já está em suas mãos e o universo multiplicará. Sua abundância começa na sua mente e transborda em suas ações. Tem alguém com muita inveja de você. O que eu disse? Eu até engasguei. Caraca, mulher. Tem alguém com muita inveja de você. Procura saber de todos os seus passos e te rodeia. Caraca, mulher. Olha, a sacerdotisa. É verdade. Presta atenção no seu entorno, né? Podem ter situações ocultas que você não tá conseguindo enxergar. Continue humilde e não revide nunca. Caramba, mulher. É a vida desta pessoa que está com problemas e não a sua. A senhora educar. Olha, gente, nem vou falar nada. Porque eu disse isso aqui. Essa mensagem aqui é pra mim. Eu já senti que bem. Muito obrigado, tá? Eu sei que é isso. Tem muitos problemas na realidade, mas tudo bem. Eu falo, gente. Essa mesa aqui, seu Zé, eu sabia que eu tinha que fazer isso. Seu Zé me protege, gente. Aqui bate, aqui volta. Tem como, né, esse homem? Tá? Vamos lá, pra quem escolheu a opção número 2, um potinho de cachaça. Eita, seu Zé, gostei. Eu adoro essas fofocas. Essas fofocas macumbeirísticas, adoro. Vambora. Aqui, os consulentes que se conectaram com a opção número 2. Quais são as tendências para o segundo semestre de 2025, mulher? Quais são?
Vocês estão vendo aquela casa pequenina lá no alto da colina que eu mandei fazer. Vocês estão vendo aquela casa pequenina lá no alto da colina que eu mandei fazer. É lá que malandro mora, otário não tem moradia. Mas é lá que malandro mora, otário não tem moradia. Qual é a situação que vai estar em evidência? Vocês estão vendo aquela casa pequenina lá no alto da colina que eu mandei fazer. 6 de ouros. Vocês estão vendo aquela casa pequenina. 10 de espadas. Lá no alto da colina que eu mandei fazer. É lá que malandro mora. 8 de copas. As de espadas. Otário não tem moedinha. Olha, que engraçado. Eu tinha visto esse rei de ouros aqui no outro jogo, só que eu ignorei ele. Ignorei porque eu não... Ele tá aqui de novo. Tá, agora eu não vou ignorar. É melhor, né? Se ele saiu aqui de novo, é melhor não estar ignorando. Já entendi o recado. Vamos lá, os pontos positivos, né? Vocês estão vendo aquela casa pequenina lá no alto da positivos que eu mandei fazer. Vocês estão vendo aquela casa pequena. Aqui caiu a foice. Os positivos é os cortes. Aqui. As rupturas vão ser positivas de alguma forma. Lá no alto da colina que eu mandei fazer os obstáculos. É lá que um malandro mora. Otário não tem os obstáculos. Os obstáculos são as nuvens. Aqui tem muito a ver com a mente. Já vi aqui mesmo. É lá que malandro mora. Aqui é carreira, trabalho e finanças. Né? Otário não tem moradia. Urso. Família e relacionamentos. Traz mesmo uma carta aqui, que não dá com essa carta aqui. É, pra relacionamentos, tá bom? Os ratos. A carta. Aqui, pra parte de relacionamentos, família aqui. Tomar um pouco de cuidado. Ações enganosas, né? Não estão muito claras. Mas aqui a gente fala da verdade. Tá? É, isso daqui não é agora. Me traz aqui no espiritual pra mim. Espiritual. Boa sorte. A ferradura fala muito desse dente. Morte ou alguém que foi embora. Mas eu acho que eu tô entendendo aqui. Passado, o amor perdido. É isso mesmo. Eu entendi aqui. Nossa. Espiritualidade maior, é isso mesmo. Foi o que eu pensei, foi o que saiu. Então, é isso aqui. Então, vamos lá. Ah, não, é energia, né? Tá muito cheio. Ai, gente. Energia. Eita, nossa, a força. O louco ficou até preso ali.
A sacerdotisa de novo. Ah, pelo amor de Deus. Quem vai estar guiando aqui é a sacerdotisa. Quem vai guiar tem muito a ver com a espiritualidade mesmo. Vai falar muito da intuição aqui. Aqui a gente pede muito equilíbrio, né? É, faz sentido, né? Com a carta do carro ali. Fala muito de equilíbrio mesmo. E a força aqui, né? A gente pode ter realmente, né? Dominar os instintos, enfim. Aqui, né? Tem isso aqui. Mas enfim, vamos lá. O que vai estar regendo aqui é a força, tá bom? Aí, pro aspecto positivo, eu tenho a carta da foice. Pode estar falando de colheita, né? Ela vai trazer no campo positivo. Mas tem outra coisa aqui que eu já vi também. Para trabalho, carreira e finanças, a gente tem um urso. Aqui, para a situação central, eu tenho 6 de ouros, mas eu já entendi. Aqui, essa parte de trabalho, carreira e finanças. 10 de espadas. E 8 de copas. Aqui não tem jeito, né? Aqui, para os obstáculos, eu tenho a carta das nuvens. E aqui fez todo sentido. Aqui, para relacionamentos, família, né? Relacionamentos no geral, tá? Eu vou melhor estar falando assim, livros e os ratos. A gente vai ter que falar aqui com cuidado com roubo, né? Dentro dos relacionamentos também. Aqui tem isso. Mas eu vou abrir mais uma carta aqui. Faz menção. Mulher. Caramba. Tá bom. Enfim. Vou continuar aqui. Eu mostrei tudo, nem sei mais, que agora eu já até me perdi. A sacerdotisa. Aqui saiu a mulher, tá? Carta Ciana. Caraca. Aqui eu tenho as de espadas e aqui a carta da carta de novo. Verdades que podem vir através das mensagens. Aqui também. Aqui, pro espiritual, eu tenho boa sorte, morte a alguém que foi embora, amor perdido, passado o amor perdido, acho que dá pra ver. E aqui eu tenho espiritualidade maior. Eu já catei aqui, tá? Enfim. União, negócios que chegam. É isso mesmo, né? E aqui é espiritualidade maior. Então, vamos lá. Aqui vai estar sendo regido pela força, tá? E o que eu tinha visto? Que eu tinha... aqui... calma, deixa eu pegar. Aqui a gente tem essa questão do equilíbrio. Por que o equilíbrio? Aqui embaixo da sacerdotisa tá a carta da justiça, tá? A carta da justiça fala muito de equilíbrio, né? E principalmente o equilíbrio entre a razão e a emoção, a gente vai estar falando, mas é equilíbrio no sentido geral. E eu tenho aqui o 6 de ouros que também fala com relação a essa parte de equilíbrio, tá bom? Aqui, a carta da força. Então, a gente vai falar sobre a questão dos instintos. Aqui vai estar falando muito, aqui, eu vou falar muito pra vocês dessa questão. Aqui é realmente razão e emoção, né? Tá tentando equilibrar um pouco, trazer um pouco de equilíbrio, né? Pra esses 6 meses aí, porque vai estar pedindo um pouco de equilíbrio. E esses 6 meses vai trazer situações da sua vida que vocês vão precisar ser fortes. Ponto. Aqui. E vocês vão precisar acreditar na força de vocês. Aqui vocês vão estar sendo regidos pela espiritualidade maior. Ponto. Então, confiem. Porque aqui, o que eu vou falar pra vocês? Aqui trazem cortes. Principalmente que, assim, o que eu vou falar? São situações que tem espiritualidade. Eu já vou começar com a espiritualidade, porque isso aqui bateu muito pra mim, tá? Pode estar falando, ó, de morte, aqui, morte, ou alguém que foi embora, tá? E principalmente aqui, ó, passado ou amor perdido. Para algumas pessoas podem ter trazendo situações aqui, não é de situações de morte, mas são pessoas que vão deixar de existir na sua vida. A espiritualidade pode estar trazendo, sim. Pessoas que vão sair da sua vida, pode estar trazendo situações assim. Mas isso é boa sorte. Por que eu vou dizer? Confie na espiritualidade. A espiritualidade tirando do seu caminho aquilo que não é mais pra você. Tá? Aquilo que não é mais pra você. Por quê? Embaixo da espiritualidade maior, eu tenho, ó,
união, negócios novos que chegam. Então, novas parcerias que podem estar chegando para a vida de vocês. Embaixo eu tenho a carta da âncora, que confirma essa situação. Então, a espiritualidade pode estar tirando aí situações, né, da vida de vocês, para que novas oportunidades, para que chegue a boa sorte, para que coisas melhores possam estar acontecendo na vida de vocês. Então, confiem na espiritualidade, tá bom? Vou estar falando isso aqui. E principalmente na espiritualidade maior. Então, podem ter situações, sim, tá? Que vai precisar que vocês sejam fortes, ou que vocês vão ter que precisar mostrar a força de vocês, tá bom? E principalmente aqui, tentem manter o equilíbrio entre a razão e a emoção. Tentem equilibrar os instintos de vocês, né? Com relação à espiritualidade, um equilíbrio espiritual, tá? Eu vou estar falando aqui, tá bom? Para algumas pessoas, essa questão da intuição também, tá? Então, tentem trazer esse equilíbrio necessário para que não falhe esta questão da intuição, né? Para que vocês consigam enxergar a verdade através dela, né? E não começar a ter paranoias, enxergar coisas que não existem, tá? Um exemplo, eu vou estar falando aqui para vocês, tá? Mas aqui vai pedir muito isso, e principalmente aí que você... Como é que fala? Essa questão dos instintos, né? Venha domando os instintos de vocês, aí... Vou estar falando muito, não briguem, tá? Tentem evitar confusões, situações que tragam prejuízos para vocês, tá bom? Aqui, por que não falar sobre áreas de trabalho para algumas pessoas? Porque aqui a gente pode estar falando de comportamentos, tá? Então, cuidado com os comportamentos de vocês aqui. E eu vou estar falando muito, vai pedir muita sabedoria para vocês, né? E vai pedir para que vocês cortem tudo isso que possa estar prejudicando. Vai ser um semestre de cortes, eu vou estar falando assim. Vai ser cortado tudo aquilo que pode estar desequilibrando a vida de vocês, tá? E tudo isso é para que algo melhor possa estar chegando, tá? Para que novas uniões, novas parcerias, novas amizades, tá? Aqui é a espiritualidade tomando conta, tá? Eu vou estar falando isso aqui. Então, seja forte, tá bom? E abuse da força de vocês aí dentro desse mês. Mas pelo lado positivo, tá bom? Domem os instintos de vocês. Principalmente para evitar confusões, conflitos, brigas, tá? Porque aqui a gente tem isso. E com relação a essa parte comportamental. Aqui vai pedir muito aí um equilíbrio com relação ao comportamento de vocês, tá? Aqui nas situações, tá? Foi como eu já disse, aqui já dei uma entrada. Aqui pede muito um equilíbrio com relação aos comportamentos, tá? Aqui vai estar pedindo muito em relação ao comportamento de vocês. É o momento de estar equilibrando. Seja razão e emoção, seja essa parte emocional, seja... como é que eu posso falar, mulher? Aqui a gente pode estar falando de pessoas impacientes, pessoas que podem, diante de situações aí, que possam estar... Como é que falam, né? Quando você é testado, sabe? Vocês acabarem agindo por impulso aqui, tá bom? Pessoas que acabam agindo na força. Então, sendo agressivos, podem estar tendo comportamentos agressivos, explosivos, tá? Cuidado com ciúmes, cuidado com posse, sabe? Então, aqui cuidado com esses tipos de comportamento que podem estar desequilibrando a vida de vocês. E que podem sim, tá surgindo situações aqui, tá bom? De finalizações, tá? De finalizações para a vida de vocês, tá? Pode ser para algumas pessoas situações que possam gerar essas finalizações, ou aqui me veio uma outra situação. Diante dessas situações que possam estar sendo finalizadas, tiradas da vida de vocês, tentem não prender, né, mulher? Porque aqui é como se a vida trouxesse um equilíbrio entre o doar e receber. Então, algumas situações vão precisar ser finalizadas. Você vai ter que se afastar emocionalmente de algumas situações, né, mulher? E racionalmente também, vou estar falando com essa questão do mental, para você estar conseguindo se equilibrar. Afaste da sua vida tudo aquilo que possa tentar te prender. Eu vou estar falando isso aqui, tá bom? E sim, né? Então, não tente prender essas situações na vida de vocês, tá? Isso tudo é pra estar trazendo um equilíbrio, tá bom? Maior aí pra vida de vocês. Aqui não tem jeito, a gente vai falar de finalizações e principalmente finalizações que podiam estar trazendo brigas,
conflitos, confusões, deixando vocês perturbados, confusos, trazendo perturbações para a área espiritual, para a área familiar, para a área de trabalho de vocês. Aqui é como se isso tudo fosse ser ceifado. Aqui no campo positivo de vocês estão os cortes. Então, não tente prender aquilo que a espiritualidade tentar tirar da vida de vocês nesses próximos 6 meses. Isso vai ser muito positivo, tá? E tem situações que sim, vocês vão precisar virar as costas, mesmo isso sendo importante para vocês, né? E aqui eu vou focar muito, 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 para que vocês olhem muito para os comportamentos. Cortem todos aqueles comportamentos que vocês sabem que não são bacanas. Isso também vai estar ajudando a trazer esse equilíbrio maior para a vida de vocês. Observem bastante os comportamentos aqui, né? Aqui me traz muito isso, que isso vai estar muito em xeque. É como se você fosse ser testado em alguns momentos, né? Tá? Então vai ter algumas situações assim, mas isso vai ser muito positivo para vocês, tá? Aqui, como eu disse, no campo positivo a gente tem a força. Pode estar falando de colheita? Pode. Para algumas pessoas pode falar de colheita sim, tá? Porque ela tá vindo bem no campo positivo, então ela pode estar falando de colheita, tá? Para algumas pessoas. Mas aqui, para mim, traz muito essa parte dos cortes, as finalizações. Pode estar falando de situações que sejam rápidas, abruptas, né? Para vocês, coisas que vocês não esperam. Podem ser situações, mas isso vai ser muito positivo. Aqui para vocês, dentro desses 6 meses, tá? Esses cortes vão ser muito positivos, tá bom? Para vocês. Aqui, que nem eu já falei muito com essa questão de comportamento, então corte tudo aqueles comportamentos que não são bacanas na sua vida, tá bom? Corte, tá bom? Aqui eu vou falar muito pra vocês abusarem da força de vocês, mas para que vocês venham colhendo os frutos diante dessas situações. Então, assim, mesmo que você se sinta fragilizado diante de algumas situações, seja forte, né? Seja forte, tá bom? Diante disso. Porque é como se uma boa colheita fosse vir pra vocês em cima dessas situações. Aqui, tá? Tá bom? Seja forte diante de verdades que possam estar surgindo aqui pra vocês. Aqui, gente, eu vou seguir a mesma coisa que eu falei no primeiro. Escute mais, né? Assim, fale de menos. Esses 6 meses, para ambas opções, eu vou estar falando muito isso aqui. É um momento para se voltar muito para vocês. Esses 6 meses vai pedir muito essa reflexão interna, tá? Para ambas as opções. Porque a gente tem a sacerdotisa nos dois. E aqui eu tenho logo o As de Espadas. Então, o que que é? É você voltar para sua verdade, né? Então, assim, foque em você. Aqui pode estar falando para algumas pessoas muito de insights, de verdades vindo à luz. Eu tenho ali a carta da carta. Pode estar falando de verdades para algumas pessoas. Pode surgir através de alguma comunicação, através de trocas de mensagens. Para algumas pessoas pode ser, né? Aqui pode estar falando disso. Então, por isso que eu falo. E aqui é muito esse voltar para si. Escute. Escute muito a intuição de vocês. Aqui foquem muito na intuição para os dois, tá? E é um semestre para falar menos, para focar, se voltar mais para si, para suas verdades, alcançar esses insights, dar vazão a esses insights, a essas luzes novas que vão surgir no caminho de vocês, a esse novo início. É muito para, e aqui eu vou dizer muito para vocês serem muito racionais, não agirem pela emoção. Não é um semestre para dar vazão, muita vazão à emoção. É para agir com maturidade e principalmente com racionalidade. Aqui, tá? Dentro desse semestre para vocês. Aqui, eu já tinha falado, né? O corte dessas situações aí que podiam estar trazendo confusões. Então, tudo aquilo que podia estar deixando a vida de vocês tumultuada, pesada, conflituosa, tem tudo para poder estar sendo cortado, ceifado, tá? A espiritualidade vai estar trabalhando aí firme para que isso aconteça, tá? Aqui nos obstáculos, a gente vai ter muito. A gente tem a carta da árvore, a carta da nuvem. Então a gente tá falando, tá? Tem uma tendência muito grande de surgir confusões, brigas, turbulências, né?
aí na vida de vocês. Mas aqui o obstáculo maior vai ser a mente de vocês. Então, corte tudo aquilo que pode estar prendendo a cabeça de vocês. Tá tumultuando a mente de vocês. Não tá deixando a vida de vocês clara, a mente de vocês clara. Corte. Aqui é vencer a mente. Tudo aquilo que pode estar te prendendo, tá te tumultuando, tá te deixando conflituoso. Você precisa vencer esses obstáculos. Cortar tudo isso que pode estar te deixando assim, sabe? Conflituoso, trazendo confusões, intrigas, esses conflitos internos, esses seus comportamentos que prejudicam você. Então tem tudo aqui, tem muito isso, para poder estar tumultuando mais a situação. Então é por isso que pede para ser forte, né? Você seja forte e principalmente não venha agindo, reagindo a essas situações. Aqui é o momento para se voltar mais para você. Ah, Thaís, mas me provocou, se cale. Não traga mais conflitos, não traga mais prejuízos para sua vida, né? Aqui vocês vão ser muito testados, que eu vejo isso. E aqui tem muito de cortes, né? Situações assim, que precisam ser limpas. É como se sua vida precisasse ser limpa, entendeu? Então, tudo isso que precisa ser limpo tem uma tendência para estar acontecendo. Não tem jeito. Esse ano é o ano que a gente traz, o número 9. É a finalização de ciclos, de situações, cortes, né? Entendeu? Então, tem muito isso aqui, tá bom? Aquilo que precisa ser limpo vai ser limpo, tá bom? Aqui pra parte de trabalho, gente, eu diria muito foque e finanças também. O equilíbrio que vocês buscam na área financeira de vocês dependem muito dos comportamentos de vocês. Aqui podem ser pessoas, como eu já disse, que agem muito por impulso, então gastam por impulso, não possuem um controle financeiro, e isso acaba desequilibrando a vida financeira de vocês. Então aqui tem muito com relação aos comportamentos, aos gastos que você tem, a maneira como vocês lidam com o dinheiro, porque isso pode sim estar trazendo um desequilíbrio. Então, aqui pede para equilibrar. E aqui tem muito a ver com os comportamentos, tá? De vocês, a maneira como vocês acabam gastando esse dinheiro. Outra coisa que eu vou estar falando aqui. Para algumas pessoas, vocês podem ser mão de vaca, prenderem muito dinheiro. A posse, estar muito presa aos bens materiais. Por que eu vou estar falando aqui? Porque me veio esse insight agora. Para algumas pessoas é isso, tá? E aí, o que acontece? Eu já falei aqui, a lei da prosperidade. O tanto que você segura, você acaba perdendo, né? Então, aqui, gente, eu vou estar até falando, dando essa dica. Se vocês tiverem condições, tentem doar, ajudar alguma instituição de caridade. Isso vai ser muito bacana para essa área de vocês, tá? Para manter... É um equilíbrio, mas você entendeu aquelas pessoas que são suvinas? Isso não vai fazer vocês terem mais dinheiro. Isso vai desequilibrar a vida financeira de vocês. Porque existe, a gente precisa, de alguma forma, não é só estar doando, mas estar devolvendo um pouco daquilo que a gente arrecada. Não é à toa que a gente tem o dízimo nas igrejas, né? Que são os 10%, né? São aqueles 10% que a gente devolve. Não é à toa. Por isso que eu digo que não é errado. A maneira errada é a maneira como eles usam. Mas o que as pessoas fazem não é errado, né? O certo seria para que esse dinheiro fosse revertido para as obras dentro da instituição ou para obras de caridade. Isso não é errado. Isso muito pelo contrário. Isso é o correto. Até dentro da tradição iorubá, a gente tem essa questão, mas a gente tem mais com essa questão que a gente faz para Exu, no caso. Mas que nem a gente na casa também, a gente também ajuda com uma mensalidade, alguma coisa a gente tem que fazer. A gente faz cesta básica dentro do barracão. Hoje mesmo eu comprei as coisas que eu assinei já para mês de julho, né? Então a gente monta 3 cestas básicas. A gente começou com uma, hoje a gente já consegue montar 3. São 3 famílias que são ajudadas. Às vezes, se alguém dentro do barracão tá precisando, vai para alguém dentro do barracão, se não vai para fora. Chega até a gente, pessoas que estão precisando. Então a gente monta cesta básica e entrega, né? Graças a Deus, começou com uma e a gente tá com 3. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai conseguir tá montando mais um. Então, é uma forma da gente estar doando um pouco daquilo. Então, não adianta querer prender, porque uma hora vocês vão acabar perdendo. Então, ser suvino, não busque ajudar alguém, busque doar um pouco do que você tem. Se não seja dinheiro, vai ser voluntário em algum lugar. Doe um pouco dessa energia que você tem dentro de você.
Isso talvez esteja ajudando até a você moldar os seus comportamentos, tá? Trazer um equilíbrio maior para sua vida, tá bom? Para algumas pessoas aqui é isso. Então tem muito isso. Aqui eu vou estar dizendo muito para essa área de trabalho, tá? Cuidado com os seus comportamentos dentro do seu ambiente de trabalho. Aqui eu vou estar focando de novo. Se afastem de fofocas, dessas situações todas, mas aqui eu vou falar que esse semestre, gente, não é que vocês não possam conversar com os amigos de vocês, mas tentem se voltar mais. Aqui, tentem evitar fofocas, sabe? Essas coisas, assim, se afastem dessas coisas, de brigas, conflitos, confusões. Aqui, vou estar falando muito pra vocês, tá? Se protejam dentro do seu ambiente de trabalho, principalmente para que vocês não tenham prejuízo. E aqui eu vou falar com uma figura feminina, tá? Aí dentro da área de trabalho de vocês. Tentem se proteger dessa figura, tá? Porque uma que essa pessoa não tem uma energia muito bacana. E outra que essa pessoa possa estar tentando te prejudicar, sim, dentro do seu ambiente de trabalho. Mas não haja. Por isso que eu falei, não entre no conflito, não rebata. Haja com sabedoria. Aqui, haja com sabedoria. Não bate de frente. Porque isso vai trazer prejuízos para vocês. Então, cuidado com os comportamentos de vocês. E fiquem de olho numa figura feminina. Que sim, pode ter alguém que tá tentando... Aí pode estar tentando prejudicar vocês por esses próximos 6 meses dentro do ambiente de trabalho de vocês, tá? Então, foque um pouco com relação a isso, tá? Com os comportamentos, tá? Dentro do ambiente de trabalho. Aí de vocês, ajam muito com sabedoria, tá? Aqui pra dentro dessa área. E aqui não disse, aqui é muito tentar equilibrar, tá? As situações. Aqui não tem muito o que fazer, não. Pra parte de família, gente, é o seguinte, tá? Relacionamentos, enfim, aqui. Aqui não tem jeito. Vai pedir muito para que vocês ajam com sabedoria. E toda essa questão comportamental que eu falei aqui vai estar servindo para dentro dos relacionamentos também. O porquê? Para algumas pessoas pode estar falando de situações ocultas dentro dessa parte de família e relacionamentos, que de alguma forma estão prejudicando os relacionamentos de vocês, né? E aí, o que eu vou eu vou ter que falar isso aqui, porque não tem como, tá bom? Aqui vai falar muito de uma figura, para algumas pessoas, uma figura feminina. É como se essa pessoa agisse meio que pela surdina, tá? Os ratos, gente, eles são seres muito silenciosos, né? Eles são silenciosos. Você nem sabe que tem um rato ali na sua casa, se ele entrar. De tão silencioso. É alguém que age às espreitas, no silêncio. Aqui fala de uma mulher muito assim. Aí, pro seu campo de relacionamentos. Não necessariamente se você é casado, enfim, pode ser amizades. Pode ser dentro do entorno de trabalho. Então, cuidado com uma figura feminina, tá bom? Aí, tá? Vou estar falando isso. A gente pode estar falando muito isso. Pode falar de situações que estão muito ocultas. Estão ocultas ainda, mas que não é um jeito. O que tá oculto vai ser revelado. E pode ser revelado, inclusive, por uma figura feminina também, tá bom? Pode ser revelado. O que tá oculto vai vir à luz. Ponto. Tá? Observe o entorno de vocês. Tem alguma coisa aí que tá sendo escondido. Para algumas pessoas tá falando isso aqui, tá? Aqui age muito com sabedoria, tá? Principalmente se você é mulher. Se você é mulher também, dentro do seu relacionamento, fique esperta com tudo aquilo que tá trazendo, prejudicando o seu relacionamento, aquilo que pode estar desgastando o seu relacionamento, né? O que mais, né? Pode estar prejudicando, desgastando, né? Ou, puta que merda, eu tenho que falar isso. Cuidado com pessoas do entorno que pode estar tentando roubar o seu relacionamento. O por que não, né? Por que não? Pode ser inveja, né? Pode ser situações assim, tá bom? Cuidado com os comportamentos também, tá? Aqui, outra coisa. Pra essa parte espiritual, tá? Me veio aqui um insight agora. Pode estar dentro da sua família, do seu entorno. Nossa, veio muito isso. Uma pessoa, uma figura feminina que pode estar precisando de oração. De oração, tá? Observe aí se é uma mãe, uma cunhada, uma irmã, uma amiga. É alguém aí bem do seu meio. Essa pessoa precisa muito de oração.
essa pessoa não tá, a cabeça, essa parte espiritual dela tá bem conflituosa. Inclusive, ó, presta atenção. Essa pessoa, inclusive, pode estar passando por algum problema de saúde, tá? Pede para que essa pessoa faça exames, porque pode ter alguma coisa oculta com parte da saúde dela, que não tá muito visível. É como se tivesse já alguma coisa. Pode estar falando de alguma doença aqui que tá um pouco oculta. Pede para que essa mulher busque um tratamento, tá? Busque fazer exames, enfim. Se você conhece alguém que tá falando aí que não tá muito bem, é bacana essa pessoa tá indo, tá? Aí procurar, tá bom? Um médico. E aqui também pode ter uma pessoa aí ligada a você. Essa pessoa precisa de oração. Pode ter algo prejudicando essa parte espiritual dela, tá? Oração. Aí eu vou tá falando, a gente tem a sacerdotisa, busque um sacerdote, conhecimento de um sacerdote, tá? Aí, essa pessoa precisa. É alguém do entorno, tá bom? E aqui eu vou estar falando muito. Ajam, independente do que for, ajam com sabedoria dentro da área de relacionamentos no geral, aqui de vocês. Pede muita sabedoria, tá? Pra tudo aquilo que pode estar desgastando, aquilo que pode estar prejudicando. Então, por isso que eu falo, não discute, cuidado com os comportamentos, haja com sabedoria. Aqui vem pedindo muito isso, tá? Aqui pra essa área. Um conselho pra mim, isso porque esse vídeo pra mim, ele ia ser curto. Mas é que eles estão empolgados aqui. Eles estão, tá vindo várias coisas, né? Então a gente tem que falar o que vai vir. Aqui, por favor, me traz aqui um conselho para os consulentes que se conectaram com a segunda opção. Eu ia pintar minha unha, não vou mais, né? Porque essa hora, pintar a unha pra ir dormir. Amanhã eu pinto, quando chegar. Aqui eu tenho Destino e Ousadia, Força Ancestral, mais um. Ousadia e Glória. E daqui... Destino e ousadia. As portas estão se abrindo, mas a decisão de atravessá-las é sua. Não hesite diante das oportunidades. Lembre-se, quem ousa conquista. A pombagira te encoraja a seguir sem medo. Força ancestral. Honrar a sua origem é reconhecer o poder que corre em seu sangue, suas raízes, sua história. São a base que sustenta quem você é. Não se esqueça de onde veio, pois nele está a força para conquistar o futuro. Ousadia e glória. Você é plenamente digna de brilhar. Permita-se ocupar o lugar que é seu por direito, com confiança e orgulho. Sua luz é uma guia para você e para aqueles que têm a sorte de estar ao seu lado. Tá? Aqui. Você tem sentimentos sinceros e muito autênticos. Sua dificuldade está em expressá-los. Por isso que fala muito dessa questão do comportamento, né? Lembre-se que os outros entenderão você pelo que você diz e pela maneira como você age também, tá? Seja ponderado e fale com clareza, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que esse mês, que esse próximo semestre, né, possa estar fazendo essa limpa, gente. Isso é bom, né? Para aquilo que precisa ser tirado da nossa vida, para que novas oportunidades, novos caminhos se abram aí, né? Que coisas novas, coisas melhores possam estar chegando pra gente, tá bom? E é isso, né? E que a espiritualidade maior esteja aí nos guardando, nos livrando da inveja, do mal olhado, né? Que a gente consiga estar se controlando, dosando os nossos comportamentos, tendo esses aprendizados que a gente precisa aí, né? Pra quem tá precisando aí, não é só uma figura feminina, às vezes, se você também, tá? Você que é mulher nessa segunda opção. Se você tá vendo que não tá legal, vá procurar. Vá procurar um médico, fazer um exame, um check-up aí, tá bom? Pra tá vendo alguma coisa. Pode ter alguma coisa que você não tá percebendo nesse momento. E agora é o momento de você tá indo pra cortar essa situação e não acontecer nada de demais aí na vida de vocês, tá bom? E é isso, né? Fiquem com Deus, gente. Um beijo. Até a próxima semana. Na próxima semana a gente vai estar falando de uma entidade cigana aqui nessa mesa. E aí eu vou estar trazendo aí o complemento das duas cartas que eu falei que eu acabei esquecendo. Tá bom? Beijos. E outra. Que seu Zé
possa vir estar regendo a gente aqui nesse mês também. A ajuda de seu Zé vai ser muito importante, que é o mês que é regido. Vamos falar assim por ele, né? 7/7, então tem a regência dele aí. E também, né, vai estar aí bem forte. E que ele possa estar aí nesse 7/7, tá abençoando cada um de vocês, tá? Que assistem aqui esse vídeo. Que assim seja. Salve suas forças, seu Zé Pilintra. Salve suas forças. O Tchaurio, Laroê, Saravá, seu Zé. Beijo, gente, e até a próxima.